Fala galera, amigas e amigos do Família da Nação, urgente, prestem atenção nessa denúncia que iremos fazer aqui. Assunto muito polêmico, no entanto, extremamente necessário nesse momento. Querem usar o futebol para fazer politicagem. Um absurdo total. Absurdo, vergonha. A sociedade brasileira precisa evoluir. O que querem fazer é um absurdo. Eu vou pedir a vocês para que deixem o like rapidinho, mete o dedo no like e inscrevam-se no nosso canal Família da Nação nesse momento. Nós vamos rodar a vinheta, após a vinheta, um show de notícias e informações do nosso Flamengo. Roda a vinheta. Galera, parabéns para todas as mamães rubro-negras. Hoje, feliz Dia das Mães, que você possa passar um domingo de Dia das Mães ao lado da sua mãe, da sua esposa, dos seus... Enfim, feliz é aquele que tem a mamãe do lado para poder dar um abraço. Então, passe esse domingo com ela. Ou, se você é mamãe, parabéns pelo seu dia. Flamengo deixa o Dia das Mães de nós, rubro-negros, muito melhor. Porque venceu o Corinthians. Imagina como eu estava tenso para esse confronto. Confiante, porém tenso. Flamengo, nos últimos 10 jogos, não vinha jogando absolutamente nada. Mas o Flamengo performou bem, fez uma das melhores atuações sob o comando do Tite e venceu a partida por 2-0 sem susto nenhum. Jogo tranquilo, o Flamengo teve uma atuação sensacional, mas eu estou usando esse vídeo aqui e a intenção, ela não é nem falar da partida em si. Aqui a gente vai falar de algo muito sério, algo grave. O que estão tentando fazer é uma tremenda vergonha. E aí muitos de vocês vão dizer, mas como assim? O que está acontecendo? O dirigente do Flamengo está usando o Flamengo? Muitos devem ter imaginado, eu até pensei que muitos iriam imaginar que fosse isso, mas não. Nós temos primeiro que aqui, sabendo que é um assunto extremamente polêmico e muita gente precisa abrir a mente para poder entender, interpretar e entender a minha posição diante da responsabilidade que tenho para poder falar o que eu vou dizer aqui agora. Vivemos um momento de tragédia total no Rio Grande do Sul. Uma tragédia. O que aconteceu lá as proporções mais graves ainda estão por vir. Morreram 100 e poucas pessoas, óbvio, uma tragédia. Que morresse uma ou não morresse ninguém, não importa. O futebol está, ou qualquer outra atividade, está sempre em segundo plano quando se fala de vida humana. Sempre. Que isso fique muito claro, isso é indiscutível, é incontestável. No entanto, pessoas estão usando a politicagem, querendo usar o futebol para aparecer e, nesse momento, propor a paralisação do Campeonato Brasileiro e de outras competições. Quando, na verdade, o que deveria ser feito era justamente o contrário. Aquilo que eles devem propor é usar o futebol, que é o segmento da sociedade que mais movimenta dinheiro no Brasil, para poder ajudar com recursos financeiros a população que pede socorro. É isso que eles deveriam fazer e devem fazer.
Gente, vamos abrir a mente, vamos nos colocar no lugar das pessoas que estão lá no Sul. Nesse momento, você olha para o centro da cidade, virou um mar. As pessoas não conseguem nem, os donos de lojas, por exemplo, não conseguem nem ir lá para poder calcular o seu prejuízo. E aí os caras querem usar política, fazer politicagem em cima disso. O que essas pessoas precisam é de recursos financeiros para poder se reerguer. Esse Estado vai precisar da ajuda de toda a sociedade brasileira para poder se reerguer. Você imagina, pessoas perderam tudo, perderam casa, muitos perderam a vida, mas nesse momento você tem que trabalhar na reconstrução. A tragédia aconteceu. Como? O que fazer? O problema já existe. O que fazer para poder minimizar os danos dessa tragédia? Prestem atenção na proposta que eu iria falar ontem. Eu levantei o dedo para poder fazer a pergunta para o Bruno Spindel no Maracanã e, infelizmente, não deu para poder fazer porque outras pessoas foram escolhidas para poder perguntar. Mas é muito fácil você fazer politicagem, como o ministro sugeriu e vários clubes estão sugerindo para o campeonato. Mas, peraí, o que mais movimenta hoje recursos financeiros no Brasil é o futebol. Por que não se propõe da CBF, que está prestes a fazer um contrato bilionário, uma fornecedora de material esportivo, que pode ser a própria Adidas ou a Puma, por que não se propõe que em todos os jogos do Campeonato Brasileiro até o final, a CBF abra mão de parte da receita que tem, seja de TV ou seja de bilheteria? As federações abririam mão de outra parte, os clubes abririam mão por outra parte. E aí, ao invés de parar, você iria ajudar efetivamente as pessoas com medidas que seriam medidas efetivas. Não adianta medida política nesse momento, você querer aparecer, você querer dizer, por que vai ter futebol enquanto outros estão desalojados? Não, é o contrário. É como ajudar as pessoas que estão nesse momento precisando de recursos para reconstruir a vida. E o futebol tem que assumir o seu papel social. O papel do futebol, dos clubes, é um papel social importantíssimo. E isso deveria servir de base para que todos abrissem mão dos recursos que recebem, clubes, CBF, federações. Por que não abrem mão, a partir de agora, próxima rodada? Olha, um percentual que iria, 5% que iria para a CBF, da bilheteria do jogo X, YZ, vai para as famílias que estão precisando, vai para o Rio Grande do Sul, para a reconstrução do Estado. Mas quando fala em dinheiro, ninguém cede. Eles não querem medida efetiva nenhuma. Eles querem politicagem. Eles querem aparecer. Por quê? Teve um senador da República que propôs a redução do fundo eleitoral partidário, que a gente cede para eles 5 bilhões. 5 bilhões. E o senador lá, um senador, não sei nem o nome, propôs a redução para ajudar Rio Grande do Sul. Você sabe o que aconteceu? O cara foi execrado. Tanto a oposição e até a situação, eu digo oposição, que eu digo ao partido dele, e até o próprio partido, em sua grande maioria, não mexe com isso não. Fundo partidário, que é para fazer campanha eleitoral para eles mesmos. Enquanto tem pessoas
passando necessidade, não tendo um teto para dormir. Reflitam. A melhor maneira não é paralisar o futebol, e sim utilizar o futebol como instrumento de recursos para essa gente, para esse povo que está sofrendo nesse momento. E que aqui, eu espero que, e eu tenho certeza que a nossa audiência no Rio Grande do Sul ela é enorme, e eu me solidarizo e muito com vocês, e estou fazendo um papel aqui que eu sei que é polêmico, mas é de sugerir uma medida efetiva, porque isso eles não querem. A CBF não quer mexer no dinheiro dela, nos recursos próprios. O clube não quer mexer. Ele não quer que tire parte da renda, mas isso sim seria uma medida efetiva. A transformação do Rio Grande do Sul e das famílias, das pessoas que passam por esse problema, vai ser bilionário. Valores incalculáveis. Não adianta o pixezinho que o Flamengo colocou na camisa aqui para alguns fazerem. Isso ajuda e muito. Parabéns ao Flamengo que fez. Parabéns ao Atlético que fez lá uma outra campanha, abrindo o treino, fazendo um treino aberto, arrecadando toneladas de alimentos. Isso sim, são medidas sociais. São medidas importantes, mas é muito pouco. Vai precisar de 100 vezes mais. E não é parando aquilo que é o ramo de atividade, o segmento, na verdade, que talvez mais gere dinheiro no país, que vai ajudar ao povo gaúcho que precisa, sim, de medidas efetivas. Nós vivemos numa sociedade extremamente hipócrita, onde o Flamengo sofreu com uma tragédia no Ninho e muitos se solidarizaram. Muitos. Foi realmente uma comoção. Passou-se um mês, 2 meses, a tragédia vira motivo de piada de torcidas adversárias. A Chapecoense caiu o avião, uma tragédia, uma comoção mundial. Todo mundo comovido, perdeu um time inteiro, morreu todo mundo, negócio assim, inimaginável. Quando ia jogar uma partida de futebol, comoção. Passou um mês, 2 meses, houve uma proposta da Chapecoense ter como se fosse uma imunidade. Não cair durante 4 anos, 3 anos, 2 anos que seja. Vários presidentes, inclusive um do Rio de Janeiro, que parece que foi castigado, que o time começou a cair toda hora depois disso, negou. Olha que loucura, o time perdeu o time inteiro, morreu, as pessoas morreram, o time, presidente, todo mundo, começar do zero. No ano seguinte o time já poderia cair. Claro que caiu, não tem como. As pessoas são hipócritas. A sociedade brasileira está doente e precisa de medidas urgentes, efetivas, que realmente ajudem e contribuam para ajudar o povo gaúcho. Vivemos numa sociedade em que a torcida que se diz somos, abrimos as portas e tal, para questão racial, enfim, essa mesma torcida canta como hino há anos, desde a década de 90, no Maracanã, ironizando que a torcida do Flamengo, a arquibancada arrebentou, as pessoas caíram no chão e morreram, e virou hit. A raça do urubu, né, tentou voar no Maraca legal e caiu na geral. As pessoas riem disso. Vira música. Olha que loucura. A arquibancada desmoronou, as pessoas caíram, morreram e os caras cantam música como se fosse um troféu, um título, uma festa, sem nem pensar, raciocinar aquilo que está cantando. É uma loucura total. A medida mais correta é o futebol assumir o papel social que tem e propor a retirada de parte dos recursos, de
todos os jogos a partir da próxima rodada, cedendo para a reconstrução do nosso grande Rio Grande do Sul. Muito obrigado a você que me entendeu. Eu sei que o assunto é polêmico, mas eu sempre digo, quando a gente tem um problema, você tem que agir na solução do problema e não ficar focando o tempo inteiro no problema. O problema já existe e a gente tem que tentar medidas para ajudar esse povo e não ficar tomando medidas políticas. Deixem o seu like e inscrevam-se no nosso canal Família da Nação. Grande abraço a todos e saudações rubro-negras.